Nós apresentamos em um vídeo passado uma forma de se preparar esse detergente neutro e não demorou muito para surgirem algumas dúvidas. Então, nós vamos te apresentar uma maneira de se preparar esse detergente do tipo clear, ou seja, um detergente transparente ou incolor. Eu já vou te adiantar que basicamente o que muda de um detergente para o outro é a quantidade de ácido sulfônico, que vai ser bem menor no clear, e nós vamos aumentar também a quantidade de lauril éter sulfato de sódio. Para nós começarmos, nós vamos usar um becker de 1 litro e nos valer de agitação magnética. Na prática, você não precisa de uma vidraria ou agitação magnética, mas no vídeo eles ajudam muito a visualizar o processo. Já adicionamos 250 ml de água e nós vamos adicionar o EDTA disódico. Ele complexa com os íons cálcio, magnésio e ferro. Nós podemos considerar que essas espécies ficam aprisionadas pelo EDTA. Por isso que ele é uma das substâncias conhecidas como sequestrante. E uma dica bem legal é nós já adicionarmos 2 gramas de solução de 50% de soda cáustica. Nesse momento mesmo, ela vai nos ajudar muito a dissolver mais rápido o ácido dodecilbenzeno sulfônico. Mas voltando à questão do EDTA, em um vídeo passado do detergente nós não usamos ele, mas é fundamental o uso desse sal porque nós estamos sempre usando a água tratada do sistema de abastecimento da cidade. Olha, depois de dissolver o ácido sulfônico, é necessário nós irmos acompanhando o pH, que vai estar ácido ainda, né? E nós vamos adicionando gradualmente uma solução diluída de hidróxido de sódio. Esse procedimento que nós estamos fazendo aqui, ele já foi descrito no vídeo anterior do detergente. Vale relembrar que esse procedimento aqui é bem demorado e é bem comum você usar umas 10 fitas até atingir a faixa adequada. E quando esse pH adequado for atingido, nós vamos colocar 5 gramas de amida 90. A amida é muito importante porque, além dela ser um tensoativo não iônico, ela ajuda a aumentar a viscosidade, e ainda mais no detergente clear, que naturalmente não fica tão viscoso só com adição de eletrólito no final. E agora nós adicionamos 125 ml de lauril éter sulfato de sódio. Parece muito, mas não é. Isso porque o lauril tem concentração de 27% somente. E adicionamos também 5 gramas de álcool polivinílico, o PVA. Ele é conhecido pelo nome comercial de Viscopon também. Ele vai atuar junto com o eletrólito, aumentando ainda mais a viscosidade. O PVA é bem viscoso e é bom tirar um pouquinho de detergente para ajudar a solubilizar aquele restinho que fica no pote. Como eu já tinha te dito, o detergente clear, a viscosidade dele fica um pouco a desejar se a gente não usa esses artifícios. E então chega a hora da gente adicionar o espessante. No nosso caso é 100 gramas de uma solução 10% de sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, que também é chamado de eletrólito, é ele que vai espessar essa solução. Mas você já deve ter notado que esse detergente ele não está incolor não, ele está amarelado, ele está nitidamente amarelado. Pois é, agora é que entra um truque visual. Nós usamos um corante roxo, violeta, e eu vou usar uma solução de violeta genciana diluída. O corante violeta vai realmente disfarçar essa coloração amarelada mais evidente e dar um aspecto, uma tonalidade mais próxima do que seria incolor. Então nós preparamos o corante pegando um becker e colocando 10 ml de água e depois nós pingamos uma gotinha só da solução de violeta genciana, essas que a gente encontra em farmácia mesmo. Violeta genciana não é o melhor e mais barato corante, mas ele é bem acessível e aqui nós estamos usando só para ilustrar mesmo o fenômeno. Nós vamos gotejando com uma pipeta de Pasteur, sob agitação vigorosa, até obter uma tonalidade que tenha mascarado bem o tom amarelo. Você precisa fazer isso com bastante calma para não passar do ponto. Vale lembrar que se o detergente fosse aquele preparado com muito mais ácido sulfônico, o amarelo estava muito mais intenso. E aí o corante roxo dá um aspecto meio rosado, não fica bom não. Aqui nós fomos adicionando aos poucos para poder controlar bem a cor que nós queríamos. Aqui dá para ver que está quase no ponto. Você tem que agitar bem, estou usando até um bastão de vidro, porque às vezes fica um pouco de corante ali na superfície e nós precisamos dissolver isso muito bem. Essa aqui foi a última adição seguida dessa agitação magnética vigorosa. Nós vamos adicionar também mais 20 ml de uma solução contendo 5 gramas de sulfato de magnésio dissolvido em 15 gramas de água. Nós fizemos isso só para a viscosidade ficar um pouquinho mais elevada, do jeito que nós gostamos.
Olha só, dá para você ver no bastão aqui que a viscosidade está bem interessante para esse detergente, né? O detergente está praticamente finalizado. Nós só não podemos esquecer de colocar o conservante. Gente, todo detergente tem que ter conservante, viu? E aí você vai ver aqui o detergente praticamente finalizado. Nesse momento ele vai ficar com muitas bolhas, isso é normal. Se ele ficar um tempo em repouso, você vai reparar que elas vão sair e ele vai ficando cada vez mais transparente. Para nós termos uma noção melhor dessa cor, vamos ver contra um fundo branco e aí fica mais evidente o quanto o corante violeta reduziu aquele amarelado. Além disso, o próprio frasco desses detergentes é azulado. Ele ajuda ainda mais o detergente a parecer transparente. Esse aqui é um frasco vazio do detergente IP Clear, mas podia ser qualquer marca da sua preferência. Eu vou colocar o produto dentro do frasco para você ver esse efeito melhor. Enquanto eu vou colocando aqui, dá para perceber que a viscosidade que nós obtivemos com essas quantidades ficou muito boa, viu? Inclusive, é difícil encontrar material online ou publicação física mesmo, livro, apostila, mostrando um detergente transparente com uma viscosidade dentro da ideal. Mas se por um lado a viscosidade alta é melhor para utilizar, por outro lado, quanto mais viscoso, mais demora para essas bolhas subirem e irem até a superfície. E aqui nós vamos continuar colocando no antigo frasco do detergente IP Clear, até para você ver uma comparação entre a cor do detergente do vídeo anterior e o desse. O poder de limpeza do detergente Clear é um pouquinho menor do que aquele detergente amarelado. Isso porque o lauril éter sulfato de sódio tem um poder de limpeza inferior ao do dodecil benzeno sulfonato de sódio. Mas mesmo assim o poder de limpeza do detergente Clear é muito alto. Agora, a vantagem dele é que ele é muito mais brando para as mãos, né? O material etoxilado ele é muito mais suave para a pele. Então nós vamos separar aqui a diferença de cores desse que nós acabamos de preparar para aquele do vídeo anterior. Olha só que interessante, é bem diferente mesmo, né? Tem gente que usa só o Clear, e isso é gosto, né? Limpar mesmo, todos os dois limpam bem. O importante é você ter o conhecimento da química e da composição desses dois detergentes. A diferença no custo de um para o outro é muito pequena, viu? O custo do detergente Clear é no máximo uns 10% maior do que do outro detergente. Se a gente observar com fundo branco, dá para ver bem a diferença das cores dos dois. Se você olhar o rótulo de um desses detergentes Clear que tem no supermercado, você vai reparar que na composição tem corante, né? É por essa razão que nós mostramos aqui. Outro aspecto interessante é a razão do detergente ficar viscoso na adição de eletrólito. Isso acontece porque as micelas ficam maiores na presença do eletrólito e a mobilidade delas fica suprimida, e isso aumenta a viscosidade. Outro fator também é que o eletrólito compete com o tensor ativo na busca de moléculas de água. E aí, imaginando esse processo ser dinâmico, isso aí também aumenta a viscosidade. Nós testamos o ponto de turvação desse detergente e mesmo quando a temperatura estava por volta de 1, 2 graus, ele não apresentou nem sinal de que o turvamento poderia iniciar. E, portanto, ele não vai ficar turvo aqui se a temperatura baixar bastante. Portanto, a gente não precisa usar ureia como hidrótopo. Isso também é um sinal que o lauril éter sulfato de sódio tem menor tendência em agregar em baixa temperatura comparado ao ácido dodecil benzeno sulfônico. Então, as características do detergente Clear que a gente preparou aqui foram as seguintes. Essa foi a densidade dele, nós determinamos por picnometria, nós temos um vídeo aqui no canal apresentando esse método. O pH dele está na faixa ideal, que é entre 6,5 a 7,5. O ponto de turvação, conforme nós mostramos, está abaixo de 1 grau, e quer dizer, isso é ótimo, né? E ao mesmo tempo, esse detergente tem uma quantidade de tensoativos aniônicos de 8,1%. E isso, junto com a amida, né, dá um teor de matéria ativa de 9%, ou seja, é um detergente bem concentrado. E tem essa viscosidade aqui que é muito boa. Essa viscosidade, nós medimos ela com um viscosímetro copo Ford, e embora o detergente não é um líquido newtoniano, ele tem um comportamento próximo a um desses. E por essa razão essa medida deve se aproximar muito do valor real. Nós também temos um vídeo aqui no canal apresentando um método de uso do viscosímetro copo Ford. Por fim, nós te apresentamos aqui uma formulação de qualidade. No vídeo nós fizemos 500 ml, mas na descrição desse vídeo tem as porcentagens corretas e tudo que foi utilizado aqui. Muito obrigado e um abraço a todos.